Galera, começando o Discast aqui. E hoje eu tô chateado. Eu vou falar pra vocês logo. Subi chateado aqui, porque a minha nutricionista está aqui e eu não segui a minha dieta do jeito que eu devia ter seguido. Na verdade, eu deixei muito tempo para poder chamar ela. Errei no timing e a gente erra no timing, mas eu aprendi uma coisa legal que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas antes, deixa seu like, compartilha com a turma, né? Só para mim fazer uma introdução rapidinho aqui e você se apresentar antes, Angelina. Aqui no DCCast a gente tem a pegada de falar assuntos que são relevantes para a vida das pessoas, né? Porque o nosso propósito aqui da Digital Connect é levar conexões que mudam a vida das pessoas. Então esse nosso quadro aqui, ele é toda sexta-feira ele passa, né, para a galera aqui, os clientes, amigos, parceiros, fornecedores, todo mundo que quer escutar algum assunto que vale a pena. E às vezes esses assuntos eles estão de pessoas que estão do nosso lado. Né? Que às vezes, tem que ser o nutricionista tal, que é o bambambam. Cara, tá aqui na minha frente aqui, ó. Já aprendi várias coisas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e a gente vai passar para a galera alguns assuntos relacionados. Até coloquei aqui, alimentação saudável e produtividade. A gente vai falar sobre isso daqui hoje. Né? Uma Porque. alimentação saudável faz toda a diferença na nossa produtividade diária. Sim. Vou pedir só um favor, você ficar mais aí do microfone para sair sua voz legal. Mas se apresente aí para a turma aí, Angelina. Não, eu sou Angelina, sou nutricionista, estou nessa área já tem aí mais de 10 anos. Gosto muito dessa área de nutrição esportiva, né? Acho que até a gente começou a trabalhar junto exatamente, principalmente com rendimento, né? Estética e rendimento. Já estou trabalhando nisso já tem mais de 10 anos e é isso. E mãe de duas crianças lindas, maridão sarado. E galera, turma top, isso aí. E é isso que você falou, acho que uma das coisas que quando eu vou escolher alguém para fazer algo, né, vamos dizer, ou uma consultoria, ou um trabalho, sei lá, médico, profissional, qualquer coisa, tem que avaliar o desempenho da pessoa. Porque se a pessoa não desempenha para ela, não que ela não possa passar também, né? Mas isso eu acho que a gente leva para tudo, né? É igual eu falo, é bom e ruim, né? Mas visualmente você é o seu cartão. Principalmente quem trabalha com nutrição, né? Essa parte de rendimento, Sim. nutrição na parte mais de estética e de rendimento esportivo, né? Então, assim, acaba que você é o seu cartão de visita. É igual um dentista, né? Na hora que sorri, ele é o cartão de visita dele, né? Sim. Um dermatologista. Com a pele eu acho ruim, que você vai chegar num dentista com o dente todo ruim, infelizmente, é o cartão de visita, né? Então, assim, acaba que a gente vê o estilo de vida da pessoa e a gente se identifica. E a partir disso, a gente, né, tem essa conexão, né, com o profissional. Sim. Acho que é muito isso. Eu vou pedir um favor para você. Tem a pulseirinha que tá fazendo um barulho bem legal por causa do microfone. Senão tira um pouquinho da qualidade da sua voz aí. Eu não consigo ficar sem deixar os braços. Não, mas aí por isso que eu já vi. Então daqui a pouco a gente se ajeita aqui, galera. Mas conta aí, para a gente poder falar em termos de nutrição e alimentação saudável e produtividade, eu sei que você também é uma coisa assim, uma amante, vou colocar assim, de esporte, né? Então vamos começar lá do início. Né? Você já tem essa vida com essa rotina? Foi seus pais que te deram esse exemplo? Você simplesmente gosta e pronto? Esses dias eu até postei no meu Insta um antes e depois. E foi assim, um antes e depois, não recente, né? Um antes e depois de quando eu tinha 15 anos. E eu nunca fui uma pessoa magra, né? Mas também nunca fui uma pessoa gorda. Eu era uma pessoa mais cheinha, assim, né? E nunca gostei de atividade física e nunca me preocupei com alimentação. Muito pelo contrário, né? Chegava assim, sessão da tarde com um pacote Bono. Mas daí até que idade? Isso, sei lá, uns 12 anos, 12. 13 anos. Minha mãe e meu pai sempre foram mais envolvidos com atividade física. Eles sempre tentaram levar eu e minha irmã, né, para esse meio. Mas foi bem difícil. Eu acho que a minha chavinha virou quando eu fui fazer intercâmbio. Eu morei 1 ano fora. E voltei, digamos assim, 15 quilos do que eu peso. 15 quilos a mais do que eu peso hoje. É outra Angelina, né? Outra Angelina. Foi pra onde? Pra qual país? Fui pra Nova York. Nova York. E assim, eu nem tinha uma alimentação muito desregrada, sabe? Quando eu fui pra lá, eu morei com os meus tios, que são brasileiros.
Mas é uma alimentação diferente, eu acho que tem toda a questão do emocional também, né, que bagunça por você estar longe de casa. E na época, assim, né, isso há 20 anos atrás, você não tinha a internet que você tem hoje. Você não tem, né, essa comunicação. Eu lembro que eu falava com os meus pais uma vez por semana, que era caro a ligação. A internet era discada, então, assim, era muito difícil. Então, acho que todo o emocional. Então, assim, quando a gente não tá bem com o nosso emocional, o nosso corpo também reclama, né? Ele manda sinais. Então, eu voltei, eu lembro muito bem, assim, quando minha mãe foi me visitar, eu fiquei 1 ano sem ver meu pai. Minha mãe foi me visitar com 6 meses, que eu tava lá. E quando minha mãe me viu, ela começou a chorar. Foi mesmo? Assim, eu tava irreconhecível. E a gente, lá era muito engraçado. Pior que não, é engraçado, assim, que... Pizza, já fiquei em Nova York, só comia pizza e cachorro mas não, assim, era alimentação de casa, assim, né? Mas eu tomava um café da manhã, na escola eu acho que eu não comia, eu ficava em jejum na escola, que era uma comida que eu não achava, não julgava muito saudável, então eu ficava em jejum. Acho que comia cereal quando chegava em casa, que lá a gente não almoça, né? E jantava, coisa que, assim, eu não tenho costume de jantar. E realmente, as coisas lá são mais calóricas, né? São gostosas, são diferentes. E tava lá e acaba aproveitando, né? E não fazia atividade física. Fiquei, né? Não gostava e fiquei 1 ano lá sem fazer atividade física. Quantos anos você tinha, não sabe? Tinha 15. 15. E quando eu voltei, eu tava bem gordinha. Então, assim, é outra pessoa. E aí, nisso, eu comecei. Aí eu lembro que minha mãe me colocou na academia. Aí eu lembro que eu fazia aula de spinning. E eu comecei a tomar gosto pela atividade física. E comecei a me envolver com a alimentação, né? E aí, nisso, fui perdendo peso. E no 3º ano, mais ou menos assim, eu comecei a me envolver com a corrida. Né? Hoje em dia, eu tô na área do crossfit. Mas durante muito tempo, eu fiquei na área da corrida. E aí, comecei a, né, me envolver com atividade física, comecei a me preocupar com a alimentação. E o resultado foi, né, de perda de peso, foi vindo consequência dos novos hábitos, né? Porque é difícil, assim, às vezes, quando a pessoa começa a querer mudar a alimentação só pensando no estético, né? Sim. Então, o estético foi consequência de novos hábitos. E aí, resolvi entrar pra faculdade de nutrição. Isso antes dos exercícios. Você já estava fazendo exercício? Já estava fazendo exercício, já estava me envolvendo com a corrida. Crossfit ainda não, só Não, corrida. crossfit foi só depois que eu tive o Luca. Então, assim, eu fiquei na corrida até 2012. Então, eu fiquei muito tempo na corrida, assim. E aí você corria o quê? 10 km? Então, eu já fiz meia maratona. Maratona eu nunca fiz, porque eu acho que é muito cabeça e eu não tenho o psicológico para isso ainda. Mas a meia maratona eu acho que é uma distância confortável ainda, né? Que é tranquila de se fazer. Você não tem que abdicar muita coisa. Depende pra quem, né? Pra quem faz então, 5K, pois é, mas maratona. assim, é porque você treinar pra uma meia, quem corre 10, corre uma meia. Eu brinco, assim. É meio que... eu não vou que nessa se começar a treinar, corre. Cara, mas eu não vou nessa linha não, hein? Mas quem corre uma meia não necessariamente corre uma maratona. E é muito cabeça. Assim, pra você correr uma maratona, é a sua cabeça. E você tem que abdicar, assim, correr a maratona, eu brinco assim que é até fácil. O difícil é o treinamento. Sim. São os meses de treinamento que você tem que abdicar de muita coisa, né? Então, assim, não sei se acho que eu nunca tive essa disponibilidade, essa vontade de abrir mão de muita coisa pra fazer uma maratona. E aí, na época, eu trabalhava, comecei a me envolver com a corrida, fiz a nutrição, me formei em nutrição e comecei a atender numa clínica que estava muito relacionada ao triatlon. Então, foi a época que eu comecei a correr, nadar, eu só não pedalava. Tava tomando coragem, eu sou meio desastrada, então... Tava tomando coragem de começar na bike. Eu lembro que você comentou, teu pai fazia... Meu pai fazia triatlo. Meu pai já fez um meio Iron. Legal, show. Ele já fez um meio Iron, eles já fizeram uma maratona, meu pai e minha mãe. Eu ainda não. Você já tinha um exemplo em casa, então? Já, então, assim, quando eu comecei a me envolver na corrida, aí foi o momento que todo mundo ficou envolvido também, tá? Meus pais que me levaram. Eu brinco, assim, que a primeira vez que eu corri, foi uma vez que eu não queria ir pra escola, tava na semana cultural da escola, e eu falei, mãe, eu não quero ir. Ela, assim, eu deixo você faltar se você for pro parque e correr comigo. Foi a primeira vez que eu corri. E aí comecei a tomar gosto. E a partir desse momento, né, tava envolvido com meu pai e com a minha mãe, então, assim, é muito mais fácil quando você tem esse exemplo em casa, né? E aí a gente começou a ficar na corrida, minha irmã nunca gostou. Éramos só nós 3, a minha irmã ficava em casa. E aí teve a época que eu fiquei, né,
muito voltada ao triatlon e atendia muito o pessoal do triatlon. Uhum. E aí, quando eu tive o Luca, que é o meu... Eu tive que parar de correr durante a gestação. E aí, quando o meu mais velho nasceu, não consegui voltar pra corrida. Por conta de horário mesmo. Porque o que acontecia? Eu começava a correr 6h30 da manhã. Então, hoje em dia, eu começar a fazer uma atividade física 6h30 da manhã, pra mim é inviável na minha rotina. Por conta das crianças. E foi quando veio o CrossFit começou a ficar mais popular no Brasil em 2012, mais ou menos. Que começou a ter mais box de CrossFit em Brasília, né? E aí, comecei no cross e me apaixonei. Me apaixonei. Gosto muito, assim, é a minha atividade física hoje. Você também é do cross, você vai entender. Só pede pra corrida pra mim. Se fosse ter que escolher, eu ainda Pois ficaria com a eu corrida. gosto muito da corrida. Eu ainda sinto muita falta. Tenho muita vontade de voltar a correr. Mas é difícil, assim, porque já não corro mais como eu corria antes. Em questão de tempo mesmo, né? De rendimento. E acaba que isso vai te deixando um pouco com preguiça de voltar. Porque você não corre igual você corria antes. Sim. E realmente é questão de tempo mesmo, né? Porque assim, como o cross eu faço todos os dias, fica faltando o horário da corrida. E eu tenho que fazer tudo pela manhã. Se eu não fizer pela manhã, à noite, esquece de mim. Não sou ninguém. A partir das 7 horas da noite, eu não consigo mais. E é isso. Agora tô envolvida com crossfit, né? E isso já tem desde 2012, então já 10 anos. Cara, não tem pau. Também tem eu acho que foi bastante por aí. Eu tempo. tô com uns 8, 9 anos. Você começou aonde? Só pra Comecei na Nação, que fica ali no Parkway. E hoje tô na Brave, que agora foi comprada pela Thai, né? Ah, tá. Então Fica agora em Águas agora é Claras. Thai CrossFit de Águas Claras. E tô lá, assim, sou apaixonada. E eu falo assim, não só pelo esporte, sabe? Mas pelas amizades que você faz no esporte. E é uma coisa que talvez não me faça voltar tanto pra corrida. Porque quando eu corria, eu sempre corria com um amigo, né? Eu sempre gostava eu falo assim, eu corro conversando. Eu corro conversando. Tem um pulmão bom, então. E aí, correr sozinha, eu fico desanimada. Então, assim, no cross me traz essa coisa de amizade, de você ter as pessoas ali, sabe? Você Compartilha, né? Eu falo que é a minha terapia hoje em dia, né? É a minha hora do dia que é só minha e é a minha terapia. Que é só sua, mas com muita gente, né? Que é só minha, mas com muita gente, mas que você vai pra descontrair, sabe? Você esquece todos os problemas, você... É a minha terapia. É a minha terapia diária, assim. E a corrida eu ainda não tenho mais, porque eu participava de um grupo de corrida, eu não tenho mais esse grupo de corrida. Tanto que sábado, esse meu amigo que é da época da corrida, a gente foi correr sábado, tô toda dolorida, tô com o quadril doendo de correr, mas assim, relembrando os tempos de corrida, sabe? E que eu sinto muita falta. Cara, é muita legal. vontade de voltar. E é um negócio assim, que a gente costuma... Traz outras pessoas, né? Que é um assunto que você colocou aí bem interessante. Cara... Pra mudar um hábito, muda as pessoas que você anda, cara. Primeira coisa, eu acho que sim, a forma mais fácil. Muda as pessoas que você anda. Cara, eu quero fazer exercício físico. Cara, começa a andar com gente que faz exercício físico. Eu quero comer saudável. Cara, começa a andar com gente que come mais saudável. Não que você precise se tornar uma pessoa antissocial, né? Mas quando você tá com pessoas envolvidas nessa área, fica muito mais fácil. E assim, meu marido adora atividade física, então eu acho que facilita, né? Porque se ele fosse uma pessoa que não gostasse de atividade física, não se alimentasse bem... Mas ele se alimenta bem por causa de você ou por causa... Não, eu acho que ele sempre teve uma alimentação... Eu me alimento bem por causa da Artemisa. Se não fosse ela... Não, assim, eu acho que ele sempre teve uma alimentação mais saudável, assim, ele sempre como gostou de atividade física, ele sempre tentou se alimentar bem. Eu brinco que ele acho que é o único homem que depois que casou não engordou. E aí, como vira uma rotina dentro de casa, então é fácil, né? Então acaba que não tem dificuldade. Eu me alimento bem, ele me alimenta bem, as crianças acabam se alimentando bem, então... Todo mundo ganha. E quando você tem criança pequena em casa, aí eu acho que você tem que ter mais preocupação. Porque você é o exemplo pra eles, né? Então, assim, seus filhos vão comer o que eles veem você comendo. Então, não adianta eu querer que meu filho coma fruta, salada e, né, se alimente bem, se eu não dou esse exemplo pra ele. Então, eu tenho muito essa preocupação. Não que eu não goste de comer besteira, não que eu não coma um chocolate, não que eu não coma um sorvete, mas isso é um eventual, não faz parte da rotina alimentar, né? Você come um final de semana, é uma refeição eventual e, né, faz parte da vida também, não é só... A gente não pode também ficar tão
Cara, mas eu não sei não, hein? Eu vou... Angelina, desculpa, mas eu vou ter que entregar Pode. você aí. Ah. Primeiro, galera, aí eu fui pesar hoje, ela foi regular a balança, né? Ela não pode nem doar sangue, pra vocês terem noção. Porque a pessoa não tem nem 50 quilos. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia... 49 e alguma coisinha. Falei, meu Deus do céu. Não, mas eu vou te falar, ó, a minha vida inteira eu tive 55 quilos. Então, assim, a minha fase adulta, depois, assim, a partir dos 18 anos, sempre foi aqueles 55 quilos. E aquilo era o meu peso. Hoje em dia, com a alimentação que eu tenho, eu falo, eu consigo manter o meu peso sem dificuldade. Porque é a minha rotina, sabe? Aquilo lá é o meu estilo de vida. Eu não tenho esse peso com sacrifício. Eu acho que a partir do momento que você pega uma alimentação saudável e consegue incorporar isso como rotina no seu dia a dia, fica mais fácil, sabe? Tanto de atividade física quanto de alimentação. E eu até brinco, eu falo assim, quando eu saio da minha rotina alimentar, sei lá, se no sábado e domingo comi um monte de besteira, tive festa de aniversário, sábado, domingo, e extrapolei, é segunda-feira, meu dia não rende. Tô ruim, sabe? Eu tô ruim mesmo. E eu brinco que é uma ressaca alimentar. Cara, então nós vamos entrar nesse assunto agora que você acabou de falar, que é o nosso tema aqui de hoje, né? Alimentação saudável e produtividade. Eu tô sentindo isso já há algum tempinho. Se eu mudo, que a gente veio conversando hoje, né? Antes daqui do podcast, aqui do DCcast, cara, se eu como açúcar, final de semana, que você às vezes chuta um pouquinho balde, açúcar que eu falo, gente, assim, um sorvete, às vezes você tá no restaurante, pede um pudim, sei lá, alguma coisa. Cara, já chega à noite, parece que eu bebi, sem sacanagem, parece que eu bebi bebida alcoólica. Fico melancólico, a palavra é essa daí. O corpo fica meio mole, preguiçoso. Mas é o que eu falo, assim, eu acho que as pessoas começam a ter um resultado com a nutrição a partir do momento que isso passa a acontecer. Porque aí você passa a pensar 2 vezes antes de consumir, né? Então, assim, fui num aniversário e tem lá. Não é que eu vou deixar de comer, entendeu? Vou comer um pedaço de bolo, vou comer um brigadeiro, mas aquilo é o meu limite. Agora, se eu comer 5 brigadeiros, 2 pedaços de bolo, comer um monte de fritura, no dia seguinte eu vou ficar ruim. Sabe, eu vou me sentir mais devagar, eu não vou... Meu dia... A minha semana vai começar a render a partir de quarta-feira, quase. Porque até limpar todo esse... Porque até seu corpo voltar ao normal, então... Eu acho que quando você passa a ter essa sensação, você passa a pensar 2 vezes antes de consumir. E é aí que faz a diferença, sabe? É aí que você começa a entender o que a nutrição faz no seu organismo, né? Que não é... Eu brinco assim, não existe chutar o balde. Não existe, eu acho que não existe com nada. Você passa o sábado sem escovar os dentes. Chutei o balde hoje do dentista, não vou escovar os dentes. Não vou tomar banho. Não vou tomar banho. Então não existe isso. E por que com alimentação existe, né? Sim, legal. Né? Então não existe. Na verdade, não tô falando que você não vá poder comer. Né? Igual a gente conversa assim, e o eventual? O eventual existe, né? Ainda mais pra quem tem criança, eu acho, né? Porque sempre... Agora que abriram as porteiras depois da pandemia, é festa de criança quase todo final de semana. Então, não é que você vai chegar numa festa e não vai comer um brigadeiro. Você vai, mas você tem o seu limite ali que consegue te fazer bem. A partir daquilo já te traz malefícios. E quando te traz malefícios, você passa a pensar 2 vezes, né? Antes de... É igual a bebida alcoólica. Aí, chegou um ponto também que eu queria te perguntar aqui. No caso de... O que é pior? Não sei se tem pior ou se você podia... né, numerar. Cara, é pior a parte de álcool, que você comentou aí, açúcar ou, vamos dizer, carboidrato de trigo, né, aquele trigo branco. Assim, pode dizer qual que é o pior dos 3? Porque tem muita gente que, mas, né, tô falando que ultrapassa um pouquinho, vamos dizer assim, de chutar o balde. Vamos colocar de chutar o balde. O que seria mais fácil você chutar o balde? Qual seria essa ordem aí? Qual que é o chutar o balde mais perigoso dos 3 aí? Então, é muito individual, né? Eu acho que é muito individual. Tem gente que pode chutar o balde na bebida alcoólica e que no dia seguinte tá ok. E tem gente que chuta o balde na bebida alcoólica e no dia seguinte tá péssimo, né? Então, acho que é muito individual. Depende muito do organismo de cada um. Tá, mas eu falo em termos de desempenho. Assim, que se fosse pra chutar o balde, cara, eu vou chutar o balde na sobremesa, final de semana, não, chutar o balde na cervejinha em, sei lá... Não, eu acho que você tem que escolher um. Não é um chutar o balde, mas você tem que escolher um. Se você virar pra mim e falar assim, no sábado eu vou
comer risoto à vontade, massa, comer sobremesa à vontade e beber à vontade. Aí você chutou o balde do dia inteiro. Acho que você tem que escolher um pra... Então, mas aí do 1, qual que escolhe? Ou depende ou não tem? Não tem, eu Não acho tem. que não tem. Assim, cara, não chuta o não. balde do álcool, não. Sei lá, não chuta o balde do açúcar, não, que eu acho que é o pior. Eu acho que não tem. Depende, eu acho que o chutar o balde, o pior vai ser o que você não tem o controle. Sim. Tá? O que você talvez vá consumir mais, o que você não consegue se controlar. Uhum. Que, eu vou chutar o balde hoje da bebida alcoólica. O meu chutar o balde da bebida alcoólica são 3 caipiroscas. O meu chutar o balde de comer brigadeiro são 10 brigadeiros. Sabe? Então, assim, depende do seu chutar o balde. O que você vai conseguir comer mais. Mas aí eu ou falo, menos. e não chutar o balde da questão do, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas, se estiver errado, você me corrige, te procura para a questão de peso hoje, né? Que eu acho que é um grande problema. ou não? Assim, as pessoas vêm muito pela questão da estética. Da estética. É, Mas aí a estética é estética é por peso. excesso de peso, Por no excesso de caso. peso, sim. Entendi. E no caso desses 3 aí, qual que mais atrapalha de você conseguir atingir a questão da estética aí? Hoje em dia, eu acho que é a bebida alcoólica. É mesmo? Achei que era o açúcar. Não, porque assim, principalmente, por exemplo, quando a pessoa tem o costume de beber final de semana, sabe? Então, assim, bebo, começa o meu dia na sexta-feira. Essa pessoa que normalmente ela bebe, ela não vai exagerar no açúcar e ela não vai exagerar na comida. Ela vai ficar só na bebida, Sim. né? Então, assim, o que eu mais tenho, às vezes, dificuldade é essa questão da bebida alcoólica. E faz muita diferença. Se uma pessoa que tem o costume de beber, eu falo, diminuir aí. Não preciso... E eu não sou... Você sabe, eu não sou radical. Não sou radical. Virar uma pessoa que vai me procurar e falar assim, eu tenho costume de beber sexta, sábado, domingo. Vamos chegar no meio termo? Eu sempre falo isso, né? Vamos chegar no meio termo. Porque a gente ter resultado sendo radical é muito fácil. Mas esse radicalismo vai durar o quê? Um mês? Agora, a gente ter um resultado e conseguir manter esse resultado é mais difícil. E pra gente conseguir, a gente tem que entrar num meio termo, assim, né? Achar uma constância ali. Uma constância. Achar uma coisa que você consiga seguir, né? Talvez não seja Talvez você não vá conseguir atingir o seu objetivo nessa constância. Mas aí eu falo, você tem que começar a colocar na balança. O que você quer? Eu quero beber sábado e domingo. Então, a gente não vai chegar a 8% de gordura, sabe? Para um homem. Então, a pessoa tem que estar disposta a abrir mão de algumas coisas. Tem gente que não tá. Sim. Então, a gente tem que achar um equilíbrio. Aí você mantém, vamos dizer, uma dieta balanceada, que ainda assim é saudável, né? Mas, como você falou, não dá pra ganhar todas, né? Não dá. E eu falo assim, a pessoa quando bebe, eu sempre pergunto, quanto é que você bebe? Ou então, quando a pessoa, porque eu preciso de um doce todos os dias. Quando você precisa de quanto? Vamos diminuindo isso, né? Até a pessoa começar a perceber aquela coisa da ressaca alimentar no dia seguinte. Isso, é muito doido isso. E eu vou te falar que às vezes não é nem só da ressaca alimentar. Às vezes a imunidade baixa. Sim, como eu fico menos doente, realmente. Eu Né? ficava muito com dor de garganta e gripado. Depois que você passou a se alimentar melhor, a sua imunidade melhorou. Muito não, mas 2 vezes por ano eu ficava. Poxa, acho que tem, sei lá, 3 anos. Mas assim, é nítido. E comigo acontece muito. Se eu exagerar o final de semana inteiro, segunda-feira, pode saber. E a primeira coisa quando uma imunidade baixa é um herpes no lábio, assim. E é fato, vai aparecer. E um exemplo muito... Mas essa imunidade por causa do excesso de... Por causa do excesso alimentar. Entendi. Por causa do excesso alimentar. Entendi. E isso acontece muito comigo. Muito mesmo. Muito assim, né? Quando eu exagero, no dia seguinte aparece. E a minha imunidade que baixou. Rápido. E é engraçado que é mais rápido, né? Eu lembro ano passado, o aniversário da Letícia, em março, e é sempre perto da Páscoa. E aí foi assim, foi um final de semana que a gente comemorou sexto aniversário dela, aí sábado a gente comemorou com a família, e domingo a gente comemorou com o outro lado da família, porque tava na pandemia, não podia juntar muita gente, então a gente fez 3 comemorações. E acabou que eu exagerei um pouquinho nas 3 comemorações, então foi sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, no CrossFit, tinha um exercício, que é o handstand push-up, que a gente fica de cabeça pra baixo. Eu não consegui ficar de cabeça pra baixo. E é um exercício que eu não tenho dificuldade. E aí o coach na hora virou e falou assim, o que tá acontecendo hoje? Eu falei assim, eu acho que é excesso de açúcar no meu sangue. Sabe? É assim. E na terça-feira apareceu um herpes em mim. Então, assim, como a alimentação na minha vida já faz essa diferença, sabe? E eu acho que ela acaba te penalizando mais, porque você já tem uma rotina uma muito rotina mais saudável. Sim. E eu não falo nem penalizando, porque certo ponto até bom, né? Que você fala assim, cara, exagerei.
Você já vê na hora. O corpo reclama, né? Sim. Seu corpo tá reclamando disso. E aí você já recua, né? Falei, cara, vamos, final de semana, não vou nem exagerar. Esse final de semana vai seguir a dieta normal. Pra poder... E é muito legal, assim, eu adoro nos meus pacientes quando eu vejo essa chavinha mudar, assim, sabe? Quando eles passam a perceber isso. É a hora que a gente consegue o resultado com a nutrição. Caraca, foi bom É a hora que a gente consegue. Esse negócio aí. É uma chavinha, você muda uma chavinha assim na cabeça da pessoa e é a hora que a gente tem resultado. Que aí você passa a sentir os malefícios. E aí você passa a pensar 2 vezes. É show. Tem uma coisa que eu aprendi com você, eu lembro que você falou isso aí pra turma aí, galera. Acho que foi no último, acho que foi no penúltimo, acho que foi no último que a gente fez né, a nossa avaliação. E aconteceu hoje, daqui, uma coisa vai linkar, assim, porque eu acho que tudo na vida tá junto, tá sabe? Linkado, tá. Porque tudo que eu uso, que eu aprendo, igual que a gente tá falando, eu uso para performar melhor no meu negócio, com a minha família, com tudo. Acho que a gente tem que... Às vezes um exemplo que você tem de uma conversa que a gente teve por uma situação alimentar que eu tô querendo performar melhor, ele serve para o meu negócio também, né? E aqui, como o DCCast também tem a pegada do empreendedorismo e tal, né? Também quer passar um pouquinho dessa parte aí. Eu lembro que você, acho que foi na última, você falou assim, Rafael, como foi a dieta? Eu até comentei assim, eu acho que eu não tô desempenhando muito bem. Tá estranho. Então eu tô achando que, não sei, essa dieta não tá boa. Tá, mas você fez quanto da dieta? Deve ter feito uns 60%. Então o resultado é 60%. 60%. Acabou. Você quer ter 100%, quer culpar a dieta e você fez... Né, você quer 60%? Não tem como você ter 100% se você só fez 60%. Mas é isso. E com a alimentação, eu tava até pensando nisso esses dias, assim, né? Pra você ter um resultado no seu trabalho, você tem que estar ali focado. E você tem que dar o máximo, né? Pra você ter um resultado na sua atividade física, né? Quero ganhar massa muscular. Depende do seu resultado. Você tem que treinar e você tem que ter uma rotina de treinamento, né? Você tem que ter uma rotina de tudo. Por que da alimentação é diferente? Você quer ter um resultado na alimentação? Você tem que ter uma rotina alimentar. Não adianta hoje eu me alimentei bem, amanhã eu não me alimento, sabe? Se você, hoje eu fiz musculação, a próxima musculação que eu vou fazer é semana que vem. Hoje eu trabalhei. Não, mas amanhã eu não vou trabalhar. Sabe? Não vai pra frente. E por que com a alimentação é diferente? E aí a gente culpa... que é, né, um negócio totalmente errado. A gente culpa... a gente não se culpa. A gente culpa ou o processo, ou a comida, ou a falta disso ou daquilo. Aí você começa com a empresa que você trabalha, ou a falta de tempo. Aí você começa a culpar e você esquece de te culpar. Né? A gente esquece de porque ver aí você fala, esse exemplo seu serviu para tanta coisa. Eu falei, cara... Aí você vai lá e fala de estudo. Mas aí teve uma prova tal, mas eu tirei nota 7. Tá, mas você se esforçou quanto? Você não se esforçou para tirar 10. Pra tirar o 10. Você se esforçou para tirar 7, você tirou 7, tá ótimo. Então foi isso que você se esforçou. Você se esforçou para... se você for pensar assim, tá ótimo, né? Você se esforçou para tirar... no trabalho, para venda. Para venda, não sei o que, eu quero atingir um vendedor, um limite X de venda. Mas você se esforçou quanto? Você esforçou para vender X. Então, assim... mas eu queria vender isso. Mas você não esforçou para vender Y. Então, acaba que usa muito isso. E uma das coisas que também a gente percebeu hoje, que a gente conversou hoje, eu percebi, cara, isso daqui... Eu já tinha sentido isso, mas hoje doeu mais no ego. Vamos colocar aqui, porque a gente, né, acaba que o ego ele é bom ou é ruim, mas hoje doeu no meu ego. Por quê? Porque, cara, eu tinha quase convicção de 100% que eu ia melhorar os meus índices lá. E pra galera aqui do DCCast, cara, eu piorei no que eu queria melhorar mais, que era o nível de gordura no organismo. Aonde que eu errei? Percentual. Onde que eu errei? Que aí fica essa dica pra galera, e eu já tinha percebido isso antes, mas eu acho que eu errei de novo, mas eu acho que agora eu entendi. A gente tem que metrificar as coisas e tem que acompanhar. Se quiser resultado, você tem que anotar e você tem que ter um processo de acompanhamento. Então não é, né, a gente tá falando que a gente achou até que tinha menos tempo, né? Nossa, mas tem um ano. Primeiro, errei 1 ano que a gente fez, né, a última avaliação. E eu achei que tava bombando. Então, assim, não tinha nenhuma métrica. Qual que é a métrica? Achismo. Não existe métrica achismo. A única métrica, aliás, eu tinha uma métrica só, que eu falei que era o peso. Que era o peso. E aí, só que o peso não é o resultado que eu queria. E é o que eu falo pra todo mundo, peso não é nada.
Peso não é nada. E eu até prefiro que as pessoas não fiquem subindo na balança. Principalmente quando a gente trabalha assim, não era o seu caso, mas quando a gente trabalha com perda de peso, né? As pessoas ficam muito focadas num número que não diz muita coisa, né? Assim, principalmente quando a gente tá num processo de perda de peso, o que eu quero que a pessoa... Primeira coisa, eu falo assim, não se pesa. Começa a perceber visualmente. Eu quero que você esteja se sentindo bem. Né? Porque não adianta eu falar assim, o peso seu ideal é isso. Se você não se sente bem com aquilo, né? Então, assim, eu quero que a pessoa sinta em roupa e se sinta bem no espelho, sabe? E não aquele peso na balança. E é a mesma coisa pra quem quer ganhar massa. Muitas vezes o peso na balança vai aumentando, mas o que foi esse peso, esse aumento de peso? Foi gordura? Foi massa muscular, né? Então, assim... E é aquela coisa, um ano é muita coisa, é muito tempo, muito longo, é muito tempo. E com a alimentação, pra gente ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. E igual a meta da vida, né? Outro exemplo desse que você até comentou agora, quando a gente terminou, se fosse assim, um ano é muito tempo. Né? Para quem, sei lá, tá procurando fazer um trabalho ou de ganhar massa, que é o meu caso, que eu sempre fui muito magro, ou de perder peso, mas você fazer deixar um ano passar, e que você colocou para mim, né? A gente tem uma meta. Acho que sim, na vida, meta de passar um concurso, estudar, meta para conseguir o trabalho e tal. A gente pode ter várias, na verdade, né? Então... Só que eu acho que você tem que estar sempre olhando e metrificando isso daí, e acompanhando. Você falei, cara, o percurso agora mudou, tem que virar um pouquinho o barco para cá. Então eu quero sair do ponto A para o ponto B. Só que, às vezes, você começa a virar para um ponto C. Falei, cara, deixa eu arrumar o curso aqui. Foi isso que aconteceu ali na nossa conversa de hoje. Eu não arrumei o curso. Porque talvez, né, as pessoas que, se elas já mudam ali opa, calma aí, por aqui já não é mais esse caminho. Que a gente, né, tem que ser essa regularidade de acompanhamento para as coisas da vida, para tudo da vida. E se a gente for pensar assim, eu falo isso muito, né? Um exemplo da alimentação, uma meta para um ano é longa, né? Então eu prefiro colocar metas curtas e a gente fazendo esse acompanhamento mais perto. Ainda mais, né, se a pessoa quer ou tanto ganhar quanto perder, é muito melhor a gente ir colocando metas pequenas e atingindo essas metas e ficando satisfeito, né? Ficando feliz e eu acho que isso vai te dando mais gás do que pegar uma meta e deixá-la muito, muito longa, assim, né? E sem acompanhamento. Então é melhor metas pequenininhas. Mas quando você ir atingindo. É melhor, sim, você traça uma meta grande e vai fazendo em metas menores ou não? Sim. Você já trabalha em cima de uma meta menor, vamos colocar, e depende do paciente. Não, a pessoa vai chegar pra mim e vai falar assim, quero perder 10 quilos. Primeiro que a pessoa, assim, você ganhou esses 10 quilos em quanto tempo? É a primeira pergunta que eu faço. Ganhei em 2 anos. Então, peraí, você acha que você vai perder em quanto tempo? Sabe, foram 2 anos pra você ganhar esses 10 quilos. Então, não vai ser em 1 mês, não vai ser em 2. Vamos aos pouquinhos, né? Porque você não teve aquele resultado, mesmo de ganhar peso, de ganhar 10 quilos, você não teve ele em 2 meses, né? Então, a gente tem... E aí, a gente vai... eu quero perder 10, tá. Vamos ver, então, 2,5 kg, 2 por mês, que é uma meta, né? Sim. Se a pessoa seguir atividade física e alimentação, né? Se a pessoa tiver disciplina, é uma meta viável, né? Estamos falando de 4 a 5 meses aí. De 4 a 5 meses para uma coisa que ela ganha em 2 anos. E sustentável, né? E sustentável. Não, é o que eu mais trabalho. Eu sempre bato muito na tecla, assim. Você conseguir um resultado rápido é fácil, mas esse resultado rápido, ele não se sustenta. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele não se sustenta. Sabe? E você vai ficar frustrado, porque vai ficar aquela coisa daquele efeito sanfona. Perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Na hora que a pessoa, né, consegue perder ou ganhar, né, depende do que a pessoa quer, de uma maneira saudável, ela entendendo o que essa alimentação, né, quer trazer para a vida dela, ela consegue manter. E para mim é o mais legal. Eu falo assim, eu não quero que você precise de mim pro resto da vida. Né? Na verdade, eu tô ali pra ir te norteando. E eu brinco até assim, que o meu trabalho, não que seja fácil, mas assim, eu vou te atender, vou chegar em casa, vou fazer todo o cálculo, vou gastar aí 1 hora. 1 hora em 1 mês fazendo o cálculo. O resto é com você. Né? O resto é você. Então, a parte mais difícil
fica com a pessoa que tá fazendo, Sim, com certeza. né? Então, assim, tem que ter vontade. Essa expectativa, até eu gerei uma expectativa e é bom a gente alinhar expectativas, né? Acho que na vida, como os pacientes se atendem, eu fiquei muito na expectativa que eu achei que simples fato de eu cortar o açúcar e fazer o exercício ia me gerar o resultado que eu queria. Então, acho que é onde que eu caí do cavalo. Entendeu? Que eu cortei açúcar, parei de comer sobremesa. Não que eu vou voltar, né? Que agora eu chutei o balde, vamos botar açúcar no café, vamos botar sobremesinha no final do almoço. Uhum. Mas eu queria, falando nessa questão da alimentação, o que assim, pessoa que está precisando perder peso, vamos colocar, né? O que ela tem que cortar de imediato, assim? Cara, corta isso, assim. O que não presta? Tem Não é, alguma na alimentação verdade, que fala assim, não cortar. presta? O que pra gente, o principal, né, o princípio de perda de peso é você tem que gastar mais do que você consome. É isso. Uhum. Então, assim, não é que você precisa cortar alguma coisa. Eu sempre, eu tento ao máximo, e eu não sei se você vai concordar comigo, assim, com os planos que eu fiz, eu tento muito manter a alimentação da pessoa. É lógico que a pessoa vai chegar em mim e vai falar, eu como chocolate todos os dias, faço isso, faço isso. Algumas coisas a gente tem que abrir mão, né? Mas não é nada radical. Você vai comer um pão, você vai comer um arroz, você come coisas, né? Não é nada, assim, radical. Você não precisa cortar nada, a não ser que a alimentação da pessoa seja virada do avesso, né? Mas a gente consegue incluir tudo direitinho. Mas o princípio da perda de peso é que você tem que gastar mais do que você consome. Isso é o básico. Você tem que ficar em déficit calórico. Mas não tem nem aquele elementozinho que você fala assim, cara, isso daqui não vale a pena, ou não? Então, eu falaria que é o doce. É um doce? Porque o que acontece? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas se você começar a comer uma sobremesa hoje, e comer durante 3 dias seguidos, no quarto você vai ter a necessidade do doce. Eu concordo plenamente, total. Então, eu brinco até assim que é um efeito de droga mesmo. Uhum. E é muito ruim você ser dependente de alguma coisa. E, inclusive, de um doce, né? Você olha assim para aquele doce. E às vezes eu até falo assim, que a sensação de prazer comendo um doce é tão momentânea comparado com a sensação de culpa depois de, poxa, não precisava ter comido, Uhum. que não vale a pena. Então, assim, o que eu gosto muito, não assim, vou cortar o doce, não é isso. Mas eu não gosto que a pessoa coma, assim, pra mim, o que faz muita diferença é a pessoa parar de consumir aquilo diariamente. Uhum. Não que isso vá te trazer um resultado, mas é a dependência daquilo que eu não é a dependência do doce que eu não acho legal, tá? Do açúcar em geral. Do açúcar. Assim. Que é o mais vamos dizer que é o mais perigoso hoje, o mais comum, né? Acho que as pessoas... E eu até falaria, assim, que eu acho que o que mais me assusta hoje na nutrição é os medos das pessoas, né? As pessoas têm medo de carboidrato, e a gente precisa do carboidrato. Somente quem faz atividade física. Então, hoje, as pessoas, a primeira coisa que você vê, assim, é a pessoa cortando o carboidrato do dia. Então, o rendimento da pessoa vai cair, sabe? Você precisa. A gente precisa do carboidrato. Tem as dietas, eu te perguntar, estava até discutindo com o pessoal, as dietas que cortam totalmente carboidrato e trabalham em cima de proteína. Elas não cortam, assim, totalmente, né? Elas diminuem drasticamente. Qual é o nome? Tem a low carb e tem a cetogênica, né? Sim. A low carb, se você for olhar hoje em dia e for calcular mesmo a alimentação das pessoas, a grande maioria, somente quem tá envolvido em atividade física, é meio que low carb. A não ser que esteja envolvido no endurance, assim, né? Corrida, triatlon, acho que as pessoas consomem mais o carboidrato. Mas quem tá envolvido mais no crossfit, nesses exercícios, até musculação, você vê um medo já das pessoas e as pessoas já fazem... Já é rotina delas diminuir bastante o carboidrato. Você fala para um treino mais pesado? Você fala mais de força, de peso? Ou Normalmente as pessoas já costumam diminuir. Por conta própria. Você vai fazer o recordatório da pessoa e a pessoa já quase não come carboidrato. Por medo mesmo, né? Por achar que o carboidrato vai te engordar. E não necessariamente. A gente precisa do carboidrato no nosso dia. E no caso do exercício mais cardio, aí... A gente precisa mais do carboidrato. A gente precisa do massinha, macarrãozinho. Nossa, numa noite anterior a uma corrida de longa distância, é uma massa. Durante a corrida, você vai tomar o carboidrato em gel, sabe? Se você... E até em questão de a gente vê muitas vezes as pessoas no pós-treino, tomando só whey, comendo só uma proteína, a gente precisa do carboidrato.
pra ajudar na recuperação muscular. Não é só a proteína, Você acaba né? perdendo músculo no final das Não, você acaba perdendo massa muscular. E eu falo assim, tudo em excesso, tudo na vida em excesso faz mal, né? Então, por que na alimentação seria diferente? Então, se você tá só em excesso ali na proteína, porque quando você aumenta a proteína, você aumenta a gordura, né? Consequentemente. Não tem como você aumentar a sua quantidade de proteína diária e deixar baixa a sua gordura, a não ser que você tome só whey, né? Mas quando a gente aumenta a quantidade de proteína, normalmente as proteínas são de origem animal, né? Sim, proteína de origem animal. E, consequentemente, a gente aumenta a quantidade de gordura. E aí já vem a questão do colesterol também, né? Então, acaba que você vai aumentando tudo. Então, acho que tudo em excesso não faz tão Vale a bem. pena. E tudo, aquele radicalismo, assim, também não... Eu sou um pouco contra, né? Então, Você sempre mantém uma linha mais de variedades, de uma... sim. E de uma reeducação alimentar mesmo, sabe? De ser bem... E é bem tranquilo. Eu não acho que os meus planos alimentares sejam difíceis de seguir. Eu acho que são tranquilos, sabe? Eu acho bem... Porque quando a gente passa uma coisa muito difícil, a chance da pessoa deixar de lado é muito grande. Então, assim... Desistir rápido, né? Cara, bacana, hein? Eita, muita coisa. Hoje essa minha consulta aqui, meu Deus do céu, mexeu muita coisa na minha cabeça aí, mas vamos lá. Angelina, assim, você é uma pessoa que faz exercício e que tem, eu acho que a gente tem que ser o exemplo que a gente quer para as outras pessoas, né? Eu acredito nisso. Transforma você que você transforma aqueles que estão à sua volta. Me conta um pouquinho, assim, hoje da sua... Você já criou um hábito, que eu acho que o mais difícil, né, é você criar o hábito. criar o hábito. Então, a partir do momento que você criou um hábito, por exemplo, hoje você mantém o teu peso, sei lá, muitos anos aí, né? Mantém performance de exercício físico, tudo. Uhum. Mas aí, 2 pontos. Primeiro, eu queria que você comentasse, assim, como você conseguiu chegar em manter esses hábitos, assim. O que foi mais desafiador e o que você daria de sugestão para as pessoas? Porque, cara, não sei nem perguntar a idade, não é legal, né? Mas você é o quê? Já é mãe de 2, Já... né? Não, mas não tem problema não. Tem Já não? vou chegar nos meus 38 esse Então, ano. você pessoa já, né? 38 tem 2 filhos, né? Um casal de filhos. E cara, quanto que é o seu índice de gordura hoje? Se eu te falar que eu não sei, você acredita? Eu não tenho. Casa Eu de não ferreiro, tenho. espeto de pau. Não, nem por isso. É o que eu falo, assim. Mas é abaixo de 10, com certeza. Deve ficar Não, acho que com certeza fica acima de 10, porque mulher é diferente, assim, de homem, né? Mas deve, sei lá, uns 12, 13, sabe? Eu imagino que seja isso, também posso estar errada. Mas foi o que eu falei, assim, eu vejo... Assim, pra mim o que importa é o que eu vejo no espelho. Se eu tô satisfeita, ok. Beleza. Se eu não tô satisfeita, aí você corre atrás, sabe? Mas eu não tenho isso de me pesar. Às vezes eu me peso só na hora que eu vou ligar a balança. Igual hoje. Fui ligar a balança, subir na balança pra ligar ela. Só. Mas eu não, se você me perguntar quanto você pesa, seu percentual de gordura, eu não vou saber. Não vou saber. E uma coisa que você perguntou assim, né? O que foi crucial? Quando foi a hora que você falou assim, cara, me olhei e falei, não quero mais isso, não quero ver mais isso? Acho que foi quando eu voltei do intercâmbio. Foi quando você voltou. Então você tá quando bem eu voltei nova, do intercâmbio. Então. Tinha 15 anos. Que eu acho que foi até o que me levou pra nutrição. Né? Foi ver ali, e era até uma coisa assim, como lá a gente não estende roupa no varal igual aqui, né? A gente seca tudo na secadora, as roupas encolhem. Então eu não ia percebendo isso, né? Ah, minha calça tá apertada. Ah, foi a máquina. Que encolheu. Sabe? Então tinha muito disso. Sempre alguma desculpa, né? E a numeração lá é diferente, então eu ia comprar roupa, sei lá, vestia 36. Lá é diferente, é 1, 2, 3, sabe? Eu não sabia o que valia. E então, e na época era tudo foto, não tinha foto de celular, não tinha aquela foto que você tira e você vê na hora, né? Era tudo foto revelada. Aí até você revelar a foto, demorava pra você, nossa, tô bochechuda. Então não tinha isso. Quando você vai aumentando peso, ou perdendo peso, quem tá próximo não percebe tanto. Né? Tem muito disso. Às vezes você tá perdendo peso e você nem reparou. Aí uma pessoa que não te vê há um mês fala, nossa, você emagreceu. E você acha? Você não percebe, né? Você não tem essa percepção. E eu acho que eu não tive essa percepção, né? E o que eu falo assim, pra mim, o marco na minha vida foi
realmente esse ganho de peso né, nessa época. E Puta, depois né? Foi 15 quilos, você falou que você aumentou? Cara, foi 1 quilo por mês, né? Então, assim, quando eu tive coragem de me pesar, eu tava pesando uns 62, né? Hoje, na época, e eu já tinha emagrecido. Eu acho que eu cheguei nos 65. Pra minha altura, é muito. E essa virada, assim, cara, agora eu quero mudar. Foi rápido ou foi não? Uma construção de um dia Não, assim, eu acho que outro quando dia? eu voltei, eu comecei a tomar gosto pela atividade. Eu falo assim, você tem que achar uma coisa que você goste. Não adianta você entrar numa atividade física e fazer aquilo com o objetivo de perder peso. Você tem que tomar gosto, sabe? Quando você é igual, sua paixão é a corrida. Então, pra você correr, não é nenhum sacrifício. Então, você tem que achar, e é o que eu falo pra todos os meus pacientes, assim, eu acho que quando a gente consegue conciliar alimentação e nutrição, o nosso resultado é muito melhor. E pra você conseguir né, com atividade física, você tem que achar uma coisa que você goste. Que é muito chato, é muito ruim a gente fazer uma coisa que a gente não goste, né? Então, quando você faz uma coisa que você gosta, flui. E eu acho que foi isso, assim. Eu me encontrei primeiro na corrida, depois eu me Só não pode o encontrei cara no falar assim, cross. vou fazer atividade física, né? Os jogos videogame, não, tem FIFA Soccer. E hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente Mas eu com as faço atividade crianças. física. Agora, games agora é difícil. Igual esses dias, assim. Tem muito disso. De novo, é a desculpinha, né? É a desculpa. E às vezes também a questão de, eu corro. Quantas vezes na semana? Uma vez. Ou então, sabe, você faz uma atividade física, mas você não tem a frequência daquela atividade física. E aí a pessoa acha que faz. Mas se você não tem uma frequência, você não faz. Né? E aí e é o que eu brinco às vezes até, sei lá, igual eu não tô mais correndo. Gostaria muito de voltar a correr. Aí sábado eu corri. Cara, pra mim foi muito difícil. É como se eu estivesse voltando a correr. Passei a semana inteira sem correr. Eu vou correr no sábado de novo. É como se eu estivesse iniciando aquela atividade, sabe? Então você tem que ter uma frequência. E com a alimentação, com tudo. E o teu virada foi o exercício primeiro, depois foi alimentação primeiro de novo? Atividade física e depois foi indo a alimentação. E eu acho que quando eu voltei, minha mãe ficou meio preocupada, assim. E aí foi todo mundo se alimentando. Mas é muito engraçado, assim, porque é cultural nosso, assim, a gente relacionar tudo à alimentação, né? Tudo é comida. Vamos sair pra comemorar? Onde que a gente vai jantar? Verdade. Tudo é comida. Então, assim, as minhas memórias afetivas em relação aos meus avós, meu avô, é comida. Eu lembro quando eu chegava na casa dele, se eu fosse lá, coçasse a cabeça dele ou coçasse o pé dele, eu ganhava um chocolate, sabe? Aí, sábado, a gente saía, ele juntava todos os netos e a gente ia comprar na barraquinha, a gente ia comprar biscoito, aqueles biscoitinhos de amanteigado recheado de doce de leite, goiabada. Então, assim, e querendo ou não, quando a gente quer agradar as pessoas, a gente faz uma comida gostosa. Então, assim, tá tudo relacionado à comida, né? Então, a gente tem essa questão de afeto que tá muito relacionada à comida. Desde criança. Ainda tem isso, desde criança, né? E é desde criança. Quando você lembra da sua infância, você lembra do quê? Você vai lembrar, com certeza, de alguma... Vai. Vou lembrar você falou agora da fazenda, que eu ia lá pro fazenda do meu tio, ia toda a família, e a gente ia fazer pamonha. Sempre tem uma comida relacionada, né? Então, assim, é meio cultural isso. Verdade. E aí depois passaram-se 15, 16 anos aí você tem uma outra rotina, tem 2 filhos, tem um trabalho, né? Tem um trabalho. E hoje como que é a sua rotina? Então acorda cedo, já prepara uma comida, como que é? Eu falo assim, apesar de eu ser nutricionista, eu não gosto de porque cozinhar. assim, pessoal, vamos ser assim, sem falta, né, falsa modéstia aqui, porque a Angelina, ela tá no nível, vamos dizer assim, mais high level, vamos colocar assim, né? Na média, assim, você faz exercício, né? Você tá com o corpo bem em dia. 38 anos, 2 filhos. Eu não falo nem a questão de 38 anos. Eu acho que você poderia estar com 38 anos, é mais fácil você estar com 38 anos, contanto que você não tenha 2 filhos. Né? Então, ou seja, é muito mais difícil. O corpo muda, a rotina muda. E eu acho também que a gente está envelhecendo pras mães de aí, uma fala forma pras mães diferente. agora. Cara, o que você dá conta e o que precisa uma mãe que está com 2 filhos, tem filho ou um filho? Na verdade, eu falo assim, a gente se colocar em primeiro lugar, pelo menos 1 hora do nosso dia.
E é o que eu falo, assim, eu não abro mão, é a minha 1 hora de treino. Que é meu, assim, sabe? É o horário que eu não preciso ficar pensando nas crianças, que eu não preciso ficar cuidando das crianças. É um horário meu, sabe? Então, assim, se toda mãe conseguisse, né, se organizar no seu dia e tirasse 1 horinha do seu dia, que você fala assim, essa hora é pra cuidar de mim, sabe? Então, eu acho que tem que ter essa viradinha de chave também. Eu sei também que não é fácil pra todo mundo, porque os meus já estão na idade que eles já vão pra escola, então eu deixo eles na escola cedo, e aí eu vou fazer minhas coisas, né? Eu vou pra atividade física, depois eu vou trabalhar, e à tarde eu fico com as crianças, né? Então, assim, normalmente à tarde eu não atendo, uma escolha minha, e cuido das crianças. E tem uma rede de apoio também, né? Assim, moro perto dos meus pais, né? Tenho a minha sogra, mora um pouquinho mais longe, mas ela mora em Brasília. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio. E eu sei que é muito mais difícil pra quem não tem essa rede de apoio. Então, é muito fácil eu chegar aqui e falar, vamos ter 1 hora do seu dia pra você. Eu sei que não é todo mundo que consegue isso. Mas eu lembro que quando a Letícia tava pequena, eu ia Mas eu ainda tinha minha rede de apoio. Que era, o que eu fazia? Na época, eu comprei um carrinho com aquelas rodas grandes. E aí, eu deixava o Luca na escola, com meu marido. Aí, a gente ia pro CrossFit. Aí, enquanto ele treinava, eu corria com ela no carrinho. Aí, quando eu voltava, ele ficava 1 horinha com ela pra eu fazer a minha aula de cross. E depois a gente ia pra casa. Então, assim, apesar de tudo, eu tinha minha rede de apoio pra fazer meu CrossFit. Mas, assim, pra correr, se eu quisesse correr, era com ela no carrinho. Sabe? Então, assim... Comprei um carrinho, eu gosto de correr, então me facilitava isso, né? Porque corrida, a gente tem muito lugar em Brasília pra estar correndo. Sim. Colocava ela no carrinho e ia. E é muito engraçado, assim, e o que eu gosto muito de ver é que o exemplo arrasta. Ela, desde sexta-feira, esse final de semana, eu até postei, assim, no Instagram, a gente correndo. Cara, desde sexta-feira ela tava assim, papai, me leva no parque, eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr. Ela vê a gente fazendo atividade física, diferente do Luca, que é o mais velho. Ele ele é meio preguiçoso. Mas ele foi, assim, né? Ele vai na marra, mas vai. Mas ela tem gosto por isso, sabe? Ela vai, ela gosta de correr, ela faz a ginástica dela, e aí ela vê, não, tá todo mundo lá assim na piscina, e de repente ela tá lá querendo fazer abdominal. Minha filha, não precisa, sabe? É até meio, às vezes eu fico até meio preocupada, sabe? Dessa preocupação tão grande dela, e ela só tem 7 anos. Mas ela gosta muito de atividade física, e ela gosta de se alimentar bem. Eles comem, lá em casa, eles comem, assim, apesar deles gostarem de besteira, né? Lógico que eles gostam, eles comem bem. Então, assim, a maior parte do tempo deles, eles comem muita fruta. Eu até brinco, às vezes, pelo amor de Deus, para de comer, porque o mercado que eu faço de fruta pra durar 5 dias, às vezes não dura 2, sabe? Que seria um doce, talvez, substituir um pouco a parte a sobremesa lá em casa, eu não deixo sobremesa durante a semana, né? E aí, a Letícia, ela acaba de comer e ela pede lá pra moça, Kate, corta uma goiaba pra mim, corta, então, morango, tá? Morango lá em casa, 4 caixas de morango não dá pra 2 dias. E eu deixo sempre tudo lavadinho. E essa questão, assim, de deixar tudo fácil pra eles. Porque se tiver que lavar na hora, se tiver que cortar, fica mais difícil. Então eu já deixo meio que tudo preparado na geladeira, né? Tem várias... Que é a questão da organização alimentar eles, também, né? E pra gente também, né? Pra gente. E eu falo assim, é a questão da organização alimentar. Você se organizar com a sua alimentação, o que é muito importante. Né? A gente tem que se organizar com tudo, né? Não na hora, você tem que organizar não, porque durante senão a semana, não vai ter durante a semana, né? 2 dias, 3 dias antes é um durante a nossa semana é tudo tão corrido que a gente às vezes não tem tempo. Então, se você tirar um dia, sei lá, 2 horinhas do seu final de semana, 1 horinha, você vai no mercado, deixa tudo meio preparado já, sabe? Pra semana, a sua semana vai fluir de alimentação, né? Você falou esse exemplo aí da alimentação, deixar tudo preparado, e tem um livro muito... Na verdade, eu até escutei ele por audiobook, né? Eu tava viajando de carro, eu tava sozinho nessa viagem, eu falei, cara, vou ficar escutando esse livro. Foi de um treinamento que eu fiz, que a pessoa comentou, porque eu indico muito aquele Poder do Hábito, não sei se você já leu. Não. Mas o Hábitos Atômicos, eu ainda falo que ele ainda é melhor do que o Poder do Hábito, ainda. Hábitos Atômicos. E ele fala justamente isso que você falou aí, e que às vezes a gente... estraga lá em casa, às vezes estraga fruta, porque você corta, bota na geladeira, dependendo da fruta, né? Só que você joga lá pro final da geladeira. Ninguém nem vê. Cara, e você sempre, quando você tá com fome, você vai onde que tá mais fácil.
Então, a fruta, talvez você precise comer fruta, deixa ela mais fácil. Tem gente que guarda a fruta na geladeira, mas o pacote de biscoito está em cima da mesa. Você vai onde está mais fácil. E eu ainda entro em outro ponto. A gente, quando tá com fome, a gente não vai querer comer uma fruta, normalmente. Se você chega num nível de fome maior assim, você quer comer mais com os olhos. Você já pensa assim, sei lá, numa pizza, num hambúrguer. Você pensa numa coisa mais gorda. Você não vai pensar, vou comer aqui uma maçãzinha, vou comer um morango. Então, pelo menos isso acontece muito comigo. E às vezes é o erro de muita gente durante o dia. Se alimenta, de manhã até que se alimenta bem, e à tarde esquece, não come. A última refeição foi o almoço. Né? Tem gente que super se dá bem, assim, né? Jejum, entre aspas. E tem gente que vai chegar, se a última refeição foi o almoço, chegou em casa... Destrói. Primeiro que assim, você chega em casa, você tem um monte de coisa disponível. Aí a segunda coisa, ai, meu dia hoje foi difícil, eu mereço. Aí já era. Na hora que você pensa na comida como uma recompensa do seu dia difícil, aí já foi. Porque dia difícil, acho que todos os dias são difíceis, né? Vai ter um dia que você vai chegar em casa e falar assim, nossa, hoje meu dia foi tranquilinho. Tô descansada. Vou descascar aqui vou comer um moranguinho. Fruta, não tem, assim, sabe? Verdade. Então, quando você pensa na comida como uma recompensa, também é um erro. E é o que acontece muito. Muito nas pessoas. E quando a gente chega, também outro nível aí, quando você começa a preocupar de comer saudável, é quando você chega e você começa a observar isso que você acabou de falar. Cara, tô morrendo de fome. Esses dias eu observei isso. Cara, morrendo de fome porque eu vou comer aqui primeiro. Falei, peraí. Eu tenho que comer um pouco primeiro para deixar o negócio absorver. Para pensar, né? Para o corpo dar uma acordada e falar assim, epa. Até, né, o nosso organismo processar e mandar pro cérebro assim, chega. Aí você vai, come. Não chegou, mas o seu cérebro ainda não deu tempo de fazer todo o processo, né? Tem um tempinho, Para poder chegar e falar assim... E você acaba exagerando. Sim, aí você come um pouco, segura um pouquinho, depois você volta e continua. Mas é isso mesmo. Por isso que às vezes a gente até fala, às vezes não, né? A questão de você comer a salada primeiro no almoço, exatamente para isso. Para você ir saciando, né? E comer um pouquinho menos ali da comida. Legal. Você vai dando uma saciedade maior. Show de bola. Galera, seguinte, estamos aqui já no finalzinho e eu queria perguntar para Angelina e daqui a pouco ela vai passar aí para a galera aí como acha ela nas redes sociais aí. A gente vai deixar também nas descrições aí do DCCast, né? Mas queria que você deixasse essa última mensagem aqui, que o nosso é Conexões que Mudam a Vida, né? Nosso slogan aqui da Digital Connect. E você, como uma pessoa que cuida, né, da sua saúde, não só da sua, mas da sua família também, que eu acho que é importante, qual que é a mensagem que você poderia deixar para a turma aí, dessa conexão, que você fala assim, cara, faça essa conexão para você, que isso vai mudar a sua vida. Não, eu falo assim, não é uma coisa que quando a gente fala assim, as pessoas, né, parece, a gente deixa entender que é fácil, não é fácil. Eu acho que nada na vida a gente vai conseguir, assim, um objetivo de uma forma muito fácil, né? A gente sempre tem que abdicar de algumas coisas e ir atrás. E a alimentação saudável é a mesma coisa, a atividade física é a mesma coisa, mas quando você passa a incorporar isso na sua vida, você vê como faz diferença no seu rendimento, no trabalho, em tudo, sabe? Então, assim, vale a pena dar uma chance aí pra ter uma alimentação mais saudável e ir pra atividade física, sabe? Você transforma a sua vida. Você transforma mesmo. Você vira outra pessoa e você transforma a vida de quem tá na sua volta, né? Porque é aquela coisa que o exemplo arrasta. Então, assim, você vai transformando a vida das pessoas. E a alimentação, e eu sempre falo, a alimentação e atividade física, apesar de eu ser só nutricionista, não tem nada a ver com a área de atividade física, assim, né? Não sou educador físico nem nada, mas, gente, as duas coisas. Legal. Se você conseguir conciliar, e às vezes talvez as duas coisas no primeiro momento seja muito difícil, mas é aos pouquinhos. Então, primeiro começa com a alimentação e é sempre passinho de formiga. Não queira abraçar o mundo de uma vez só, porque a gente não consegue, né? A gente não consegue abraçar o mundo, fazer muitas coisas. Então, começando, né, para quem vai começar aos pouquinhos, vai mudando alguns hábitos e vai vendo o que essas mudanças vão te trazendo de benefício. Que aí você vai fluir. Legal. É o que eu falo. Isso aí, galera. Pra você se olhar no espelho e falar assim, cara, que shape, hein? Não. E nem só o shape é se sentir bem, assim, sabe? É você render no seu dia, você
conseguir, sei lá, estudar, trabalhar Rendimento mesmo. Rendimento, não, de rendimento faz muita diferença. Sim, bacana. Faz muita diferença. Celina, obrigado aí. Ai, viu? obrigada a você, Coração Rafael. de ter vindo aí. bater esse papo. Obrigada mesmo Peguei pelo você meio de convite. surpresa. Falei, ó, então venha que vamos fazer duas Aí eu coisas. falei, vamos. Vamos, aí eu fiquei vindo pra cá hoje, eu falei, ai meu Deus, como é que vai ser? É porque às vezes se a gente dá muito spoiler, a pessoa fica pensando, fica montando. Não, chega eu lá, acho nós que vamos se pensar conversar. muito, às vezes a gente meio que, né? Aí você fica criando expectativa, aí você chega aqui, às vezes a pergunta que você achou que ia ser feita não vai responder. Aí a gente deixa fluir, fica mais legal. Fui pega de surpresa, mas obrigada, adorei o convite. E as Gostei. pessoas aqui com certeza aprenderam muito, obrigado. Muito obrigada. E, galera, segue a dica aí, alimentação saudável e exercício físico, que eu prego aí todos os dias aí, na galera Muda vidas. da Digital Connect aí, mas não só para Digital Connect, mas eu acho que isso daí muda o mundo se as pessoas tiverem essa mentalidade aí. Com certeza. Bom, Muda obrigado mesmo. Então, mais um DCCast encerrando. Até o próximo. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rafael.